Bom, quando eu decidi fazer o Iron de novo, agora no ano que vem, 2017, eu procurei pensar bem o que eu fiz de certo e o que eu fiz de errado nas outras duas tentativas, para que a gente pudesse melhorar bastante em relação ao Iron 2014 2015, até porque a minha meta agora é fechar em 12 horas, então é diminuir 2 horas do meu melhor tempo, né? Eu acho que, falando em fatores de sucesso do Iron 2015, o principal deles foi não subestimar a prova, né? Eu não sabia como que era a prova, eu nunca tinha feito, era a minha primeira tentativa, e tudo que eu escutava de todo mundo era que era muito difícil, muito difícil. Então, de fato, eu me preparei muito bem para alguém que saiu praticamente do sofá para um triatlon, para um Ironman, né? Eu estava 6 meses, quase um ano, sem fazer nenhuma atividade física e do nada resolvi fazer alguma coisa e escolhi o Ironman como o que me tiraria da estática. Então eu treinei bastante mesmo. Eu contratei uma assessoria, uma empresa, para me treinar durante esse processo, porque não tinha como treinar sozinho. É muito volume, é muita intensidade e é muito detalhe. Então eles prescreviam o treino semanal e eu cumpria basicamente esses treinos, né? Os meus amigos tiravam bastante sarro de mim, porque eu era muito CDF, comedor de planilha, quase nunca faltava treino. E isso, lógico, ajudou muito, né? Então eu fiz praticamente todos os treinos de bike, de corrida e de natação, bem certinho, acompanhando, sempre com o treinador. E junto a esses treinos do triatlon em si, eu fiz bastante musculação, né? Então a gente perde muita massa magra durante os treinos, porque são treinos aeróbicos durante muito tempo, então a gente acaba perdendo bastante musculatura e a gente precisa estar com o corpo todo em sincronia para que ele não descompense de alguma forma, né? O nosso corpo, ele é uma máquina perfeita, tudo tem que estar funcionando em sincronia, sem excessos, para que a gente possa performar bem qualquer coisa. E é muito difícil não falar em excessos numa prova como um Ironman, onde tudo é gigantesco. Então eu precisava sim fazer esse acompanhamento de musculação, de fisioterapia, inclusive de massagens, para que a gente pudesse liberar bastante as fibras e não sentir lesões, né? O que de fato eu acabei tendo um mês antes da prova, mas não foi nada muito grave. Então, do ponto de vista físico, isso foi muito importante. E o terceiro ponto para complementar no Iron de 2014 foi a nutrição, que também foi muito bem regrada, né? Eu tive sempre com um acompanhamento de profissionais, então eu tive acompanhamento de uma nutricionista que me preparou não só para a alimentação da época de treino, mas para as alimentações que a gente faz durante as provas, né? A gente fica 12, 13, 14 horas correndo, fazendo atividade física, então a gente precisa se alimentar, logicamente, de forma correta durante a prova também. Então, durante os treinos a gente testava comidas, o que dava certo, o que não dava, o que causava enjoo, enfim, o que era fácil consumir, principalmente pedalando e correndo. E todo esse processo, ao longo de um ano, fazendo todos os ajustes, eles me consagraram e permitiram que eu fizesse um Ironman dentro das proporções muito bem feito, né? Eu somente senti dores na segunda metade da maratona, quando eu já estava com 12 horas de prova praticamente. Então não tem como não sentir nada depois de 12 horas de prova. Em 2015, pelo contrário, eu penso que eu fiz tudo errado. Para começar, eu já não tinha mais, entre aspas, o medo da prova. A prova já não era mais novidade, então eu subestimei a prova sim, por entender pelo que eu já ia passar. Eu imaginei que eu soubesse calcular
quais treinos eu podia faltar, ou quão bem ou não eu poderia me alimentar, enfim, subestimar, tirar esse fator de novidade da prova, eu acho que foi o meu pior comportamento durante os treinos do Iron de 2015. Teve um fator que em 2015 ele foi potencializado, que eu comecei a viajar muito a trabalho e eu passei a utilizar isso como desculpa para não treinar, né? Então praticamente durante 6 meses, entre outubro de 2014 e março de e maio, na verdade, até a prova, durante todo o processo, não só 6 meses, eu passava uma semana fora e essa uma semana eu não treinava. Então todos os meses eu ficava uma semana praticamente sem treinar e me alimentando mal também. Então tudo que eu fiz de certo no Iron 2014, pelo fato de psicologicamente eu estar mais relaxado, eu acabei fazendo errado em 2015 e logicamente eu paguei isso na prova. Em vez de fazer uma prova em 13 horas e meia, 13 horas e 50, como eu fiz da outra vez, eu acabei fazendo em 14 horas e alguma coisa. Então foi quase 15 horas de prova, então isso em si, 2 horas a mais, foi muito mais desgastante e muito mais sofrido. Eu lembro que quando eu saí na largada do Ironman 2015, eu cheguei na primeira boia da natação e eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Porque eu não havia treinado, não estava com a cabeça preparada para fazer aquilo e mesmo assim decidi continuar. Então eu virei aquela boia e botei na minha cabeça que aquele não ia ser um Iron comparado com o do ano passado e que não adiantava eu forçar porque eu só ia me machucar mais ainda. E comecei a me preparar psicologicamente para desistir da prova se por um acaso eu sentisse alguma coisa. Então eu fiz a natação dentro do mesmo tempo praticamente e depois eu fui para a bike, que foi muito mais difícil também do que o outro ano, tinha mais vento, estava mais frio e tudo isso psicologicamente foi minando demais a gente, né? Então eu lembro que na última volta de bike passou uma senhora de 80 anos do meu lado e realmente eu vi que eu não estava preparado, não que ela não tivesse condições de fazer isso, mas eu vi naquele momento assim, pô, tá todo mundo me passando e eu já tô morto aqui na bike, faltava ainda 60 km quase para acabar a corrida. E quando eu entrei na corrida, eu pensei, vou fazer um ritmo mais devagar, mas vou fazer a prova inteira correndo. Mas eu só aguentei a primeira volta correndo, né? Então as 2 últimas voltas eu fiz praticamente caminhando. Não por dores, mas por falta de preparo mesmo. Então para 2017, lógico, resolvi pular 2016. E para 2017 eu resolvi me espelhar, logicamente, no Iron de 2014. Então, mesmo a distância com o pessoal da Sprint lá no Brasil, eu estou fazendo os treinos com planilha. Tenho respeitado a planilha o máximo possível, não está 100%, mas está entre 90 e 100, então está muito bom. A alimentação, que é o mais difícil da gente se acostumar, eu estou fazendo acompanhamento também, mudei a forma de me alimentar, do tipo de dieta. E a cabeça botando na prova que não é porque eu fiz 2 vezes que agora vai ser diferente. Na verdade, o Ironman, ele não pode ser subestimado, é uma prova muito difícil e eu sei que vai ser difícil, então eu preciso me preparar bastante. E eu espero não cometer agora para 2017 os mesmos erros que eu cometi principalmente em 2015 e melhorar tudo aquilo que eu acertei em 2014. A gente tem que olhar para frente e sempre melhorar.